Olá, hoje eu vou falar sobre o Gunnar Myrdal, que é mais um autor do meu livro 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico. E mais uma vez, eu não vou seguir a ordem proposta de apresentação dos autores no meu livro, porque julguei importante trazer o Myrdal nesse momento para ser discutido na medida em que ele traz muitos elementos para nós pensarmos o desenvolvimento e as dificuldades para a superação do subdesenvolvimento a partir da identificação das desigualdades, né? E a forma como as desigualdades e a sua existência, sua permanência dificultam um rompimento com a condição de subdesenvolvimento. Myrdal é um economista sueco, nascido no final do século XIX, falecido em 1987, que tem uma contribuição bastante relevante para a teoria econômica, especialmente para a economia do desenvolvimento. E no caso do meu livro, eu destaco a contribuição do Gunnar Myrdal contida na sua obra de 1957, chamada Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas. É nesse livro que o Myrdal vai apresentar as bases da sua teoria da causação circular cumulativa. E em breve vocês vão entender, ainda nesse vídeo, como que isso se relaciona com a questão central que eu destaquei no início de minha fala, que é a questão das desigualdades. Então, entrando um pouco no capítulo 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, do Gunnar Myrdal, como é que ele começa a construção da crítica dele, né? Da mesma forma como os demais pioneiros do desenvolvimentismo clássico. Notam que não havia nada que garantisse que haveria convergência em relação ao nível de renda dos diversos países do mundo, né? Esse era um resultado prometido por parte da teoria das vantagens comparativas ricardiana e dos modelos de crescimento calcados nessa teoria, né? A partir da qual, se os países do mundo, todos eles, se especializassem na produção e exportação dos bens em que tivessem vantagem comparativa, ao se confrontarem todos no comércio internacional, todos conseguiriam os melhores resultados, né? Ou seja, eu não precisaria ser um país industrializado se eu consigo acessar os produtos industriais por meio das divisas das exportações dos meus bens primários. Eu não precisaria me preocupar em industrializar, né, porque eu conseguiria acessar as benesses do progresso tecnológico por meio do comércio internacional. Ora, os pioneiros do desenvolvimento, assim como Gunnar Myrdal, vão identificar, né, nessa questão um problema, na medida em que, se os países permanecessem presos à lógica da especialização comercial com base em vantagens comparativas, eles nunca conseguiriam romper com a condição de subdesenvolvimento, né? E aí, a partir dessa identificação, o Myrdal, assim como os outros autores, chegam à conclusão de que a tendência na economia mundial era que a desigualdade entre as nações crescesse e não fosse dirimida por meio do comércio internacional. Essa crítica que o Myrdal constrói, ademais, parte de uma crítica metodológica bastante importante do autor, na medida em que ele identifica na perspectiva tradicional a construção de uma teoria calcada em pressupostos que não se verificam na realidade. E essa crítica a que ele se dirige é justamente a crítica da perspectiva equilibrista, né? A perspectiva equilibrista, por sua vez, discorre a respeito da existência de mecanismos automáticos de estabilização frente a algum choque ou a alguma inadequação que determinado sistema econômico sofra, né? Então não seria necessário nenhuma interferência externa, né, para que esse sistema voltasse para uma trajetória virtuosa, bastaria deixar que os mecanismos de mercado dessem conta, né? O Myrdal, assim como os demais autores, né, não acreditarão nessa eficiência dos mercados para entregar bons resultados, né? E é por isso que ele vai, então, construir a sua crítica a partir dessa identificação de inadequação metodológica da perspectiva tradicional, na medida em que ele vai dizer, olha, na verdade, não há nada que garanta que a trajetória de equilíbrio virtuoso seja retomada de forma natural ou espontânea. Pelo contrário, a tendência é desviar cada vez mais os resultados desse sistema econômico do desejado, né? E isso ele vai explicar com base na sua perspectiva de causação circular cumulativa. Então aqui eu vou ler, né, um trecho do próprio Myrdal, do livro de 57, que eu citei antes, em que ele diz o seguinte: em geral, uma transformação não provoca mudanças compensatórias, mas antes, as que sustentam e conduzem o sistema com mais intensidade na mesma direção da mudança original. Em virtude dessa causação circular, o processo social tende a tornar-se acumulativo e muitas vezes
a aumentar aceleradamente a sua velocidade, né? Ou seja, ao contrário do que preconiza a perspectiva equilibrista, não há nada que garanta que esse sistema retorne para uma trajetória interessante de crescimento e de desenvolvimento. Pelo contrário, a tendência é reforçar os problemas e os desequilíbrios iniciais. E ora, é justamente na origem desses desequilíbrios que se encontram as desigualdades, que são características definidoras da condição de subdesenvolvimento, né? E é nesse sentido que o Myrdal também vai identificar nesse resultado de equilíbrio, na adequação e no irrealismo desse resultado de equilíbrio, a questão de que, né, a perspectiva que nele se baseia não leva em consideração os chamados fatores não econômicos, né? E o que o Myrdal quer dizer com isso? Ele quer dizer que, além dos fatores estritamente econômicos, há outros fatores que extrapolam a esfera da matriz produtiva, a esfera estrita da economia, do mercado, que também concorrem para esses resultados de desequilíbrio. E é justamente, na verdade, nesses fatores que residem as principais fontes de causação cumulativa que reforçam uma tendência inicialmente observada em determinada direção, que não necessariamente é a direção que se deseja, né? Então, nesse sentido, né, o Myrdal também coloca como exemplo, aqui cito novamente as palavras do autor, né, como exemplo de fatores não econômicos, diz ele: as regiões mais pobres, desassistidas, não podem financiar programas adequados de assistência médica. Suas populações são menos sadias e apresentam menor eficiência produtiva. Há menos escolas e estas são inferiores. No sul da Europa, a população das regiões mais pobres ainda é, em grande parte, analfabeta, né? Isso o Myrdal escrevendo em 57, mas certamente muitas dessas considerações que ele coloca aqui, que são datadas, ainda valem para o contexto da periferia no século XXI. Né? Então, quando o Myrdal identifica esses problemas e essa inadequação metodológica da perspectiva da teoria tradicional para lidar com os problemas específicos do subdesenvolvimento, então ele fundamenta, né, a construção de uma perspectiva alternativa que de fato dê conta em lidar com as especificidades dos problemas das regiões subdesenvolvidas, que é o objeto de investigação dele nesse livro citado de 57. Então, quando ele identifica essa necessidade de construção de teorias alternativas, né, de teorias mais adequadas a esses contextos, é que ele constrói, né, a ideia de que qualquer plano nacional de desenvolvimento que coloque como desafio o rompimento com a condição de subdesenvolvimento tem que ter como base, né, o estudo aprofundado da forma como os fatores econômicos e não econômicos se interrelacionam, né? E a partir dessa identificação, portanto, entender como é que as causações circulares cumulativas operam em determinado sistema econômico. Com esse mapeamento, com essa identificação, portanto, seria possível, né, enfrentar esses principais gargalos que impedem o rompimento com a condição de subdesenvolvimento. E é certo que entre esses nós e gargalos identificados estarão as desigualdades, né, de renda, as desigualdades raciais, as desigualdades regionais e outras demais formas de desigualdades possíveis, né? E especificamente com relação à desigualdade racial, esse será um objeto de investigação importante do Gunnar Myrdal, né? Especialmente num texto que antecede o Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas, que é um texto de 44, em que ele vai falar sobre o dilema americano, justamente abordando a questão da desigualdade racial nos Estados Unidos. Tá? Mas voltando aqui para a questão dos nós, né, ou dos gargalos que impedem o rompimento com a condição de subdesenvolvimento, essas questões são olhadas no âmbito dos países subdesenvolvidos, né, o Myrdal então vai identificar que esses são países caracterizados por chamados efeitos propulsores fracos. E por que esses efeitos propulsores fracos? E aqui efeitos propulsores se assemelham muito à ideia de efeitos multiplicadores à renda e emprego do Keynes, né? Então, o que o Myrdal está querendo dizer com isso? Ora, esses são países com pouca integração nacional, com baixa complexidade da sua matriz produtiva, né? Com muitas desigualdades, tal como referido anteriormente. Tudo isso dificulta a apreensão e geração de efeitos propulsores que permitam, né, alçar essas economias numa trajetória virtuosa de crescimento
e desenvolvimento. E como fazer para tornar esses efeitos propulsores fortes ao invés de fracos e com isso aproveitar a causação circular cumulativa para justamente direcionar uma trajetória virtuosa de crescimento e desenvolvimento, né? Faz-se necessário um plano nacional de desenvolvimento. Só que para haver um plano nacional de desenvolvimento, por sua vez, demanda-se um Estado forte, né? Só que nas economias subdesenvolvidas, não poderia ser o contrário, esses estados em geral são estados fracos e aí se coloca uma questão de difícil solução, embora não impossível, né? O Myrdal está escrevendo no contexto do pós-segunda guerra, embora uma década depois, por isso mesmo ele não se considera necessariamente como parte desse primeiro grupo de pioneiros, mas a história do pensamento o coloca como grupo de pioneiros do desenvolvimento. Então, quando ele escreve nesse contexto do pós-segunda guerra, ele está ali sendo impulsionado por uma perspectiva otimista com relação ao futuro desses países. Então, embora os problemas de fato pareçam e são problemas de difícil solução, ele acredita numa forma que possibilitaria o rompimento com a condição de subdesenvolvimento, justamente porque no contexto do pós-segunda guerra se gera uma nova esfera, né, de geocultura, de crença de que o desenvolvimento seria possível para todas as nações do mundo, né? Então, já chegando para o final da minha intervenção a respeito do Myrdal, né? Então, a necessidade de interferência política, né, e da construção de um plano nacional de desenvolvimento revela, portanto, a face desenvolvimentista do Gunnar Myrdal, que é colocar no Estado um papel protagonista para carregar esse processo de transformação, né, e com isso possibilitar o aproveitamento dos efeitos positivos de forma cumulativa, né, e gerar uma dinâmica contrária à que se observava de início, que era alimentar as desigualdades nos seus diversos níveis de observação, desde as desigualdades de classe até as desigualdades regionais, até as desigualdades internacionais. Porque, ora, um país que é subdesenvolvido e caracterizado por desigualdades internas, esse país certamente terá uma posição enfraquecida no comércio internacional. E se nada for feito, retomo o início do argumento do Myrdal, se nada for feito para romper com essa lógica de cumulatividade de desequilíbrios, esses desequilíbrios só tenderão a aumentar, né? E essa é a natureza, especialmente das condições de desigualdade. E aí, para finalizar, o Myrdal vai fazer um destaque sobre a importância estratégica, né, do investimento em ciência, em educação, né, em tecnologia. E aí ele vai também destacar, né, e eu acho que fala muito bem para o contexto que nós estamos vivenciando nesse momento, em que ele vai falar que qualquer programa de desenvolvimento econômico, para ser exitoso, ele deve priorizar a criação de escolas e universidades destinadas à preparação de cientistas e pesquisadores. Nesse sentido, ele então vai ressaltar, e aqui reproduzo fielmente as palavras do Gunnar Myrdal: os países subdesenvolvidos contam para seu próprio uso com a teoria econômica tradicional, mas nesse ponto também não devem aceitá-la sem crítica e sem reformá-la para que se ajuste aos próprios problemas e interesses. Então, aqui novamente, o Myrdal destaca a importância da construção de perspectivas críticas por parte dos pensadores países periféricos e que essa construção crítica de fato permita, né, uma preparação adequada para o enfrentamento dos problemas particulares que esses países vivem. Né? E o entendimento desses problemas passa, segundo a perspectiva do Myrdal, necessariamente por um mapeamento, né, por um entendimento, por uma compreensão de como os fatores econômicos e não econômicos se interrelacionam e concorrem para a geração dos resultados de subdesenvolvimento. E certamente, né, nessa interrelação entre fatores econômicos e não econômicos residem como questão central as desigualdades. Né? Então fica aqui o recado do Myrdal, que nós precisamos, né, entender e enfrentar as desigualdades na sua raiz para que de fato a gente consiga romper com a condição de subdesenvolvimento, com essas causações circulares cumulativas que nos aprisionam nessa armadilha.